Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Podeis assentar aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus ama a tua vida, Deus ama você, Deus ama a sua família. Somos objeto do amor de Deus e da graça incomparável que Ele tem por cada um de nós. Aleluia. Você só está aqui por causa desse amor, por causa dessa graça, por causa dessa misericórdia infinita que Deus tem por nós. Jesus deixou o céu de glória para vir à terra com o intuito de salvar, de buscar aqueles que estavam perdidos. É assim que a Bíblia define a vinda do Senhor Jesus. Foi Deus que se moveu para buscar o homem para Ele. É Deus que tem se movido em sua direção. Por maior que seja o teu esforço, por maior que seja o seu desejo de querer ter comunhão com Deus, saiba, Deus é o maior interessado. Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. A porta foi aberta, o caminho foi liberado para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Aleluia. O texto que acabamos de ler retrata esse encontro que esse homem teve com o Senhor Jesus. E aqui temos muito para aprender com esta palavra. Jesus ele escolheu 12 homens. 12 homens para segui-lo. 12 homens para estar com Ele. Jesus discipulou, formou, orientou, instruiu. Caminhou lado a lado com eles. Esteve com eles. Aleluia. Entenda? A maior glória de tudo isso é que Jesus não era apenas um professor. Ele não era apenas um mestre. Ele não era apenas um profeta. Ele era Deus encarnado. Oh, glória. Aleluia. A grande questão é que Jesus ele andou entre os homens. João ele descreve e diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Quantas pessoas que viram Jesus tiveram a oportunidade de estar com ele e não reconheceram que entre eles estava o Emanuel. Aleluia. O Deus Criador do universo caminhava pelas ruas da Palestina. Escuta uma coisa: Jesus ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas ele enviou o seu Espírito. Ei, quantas vezes você chega na casa de Deus, Deus está aí falando no teu coração, Deus está aí ministrando sobre você, Deus prepara ocasiões e você também fica imperceptível ao que Deus está ministrando sobre você. Muitas vezes as pessoas dizem: se eu estivesse lá no tempo de Jesus, eu ficaria coladinho com ele, eu ia com ele para onde ele estivesse indo. Mas eu te pergunto, você tem ouvido tanta voz de Deus? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem caminhado com Deus? Você tem obedecido a palavra? Sim, o Espírito Santo, ele continua ministrando aos homens, ministrando aos corações, nos desafiando a viver o propósito do Senhor. Cada um desses 12 apóstolos, eles tiveram uma experiência no chamado deles. Deus não nos trata de maneira coletiva, Deus nos trata de maneira individual. E hoje eu quero olhar de maneira pormenorizada a chamada de Natanael. Natanael significa dádiva de Deus, dom de Deus. Só encontramos o nome Natanael no Evangelho de João, esse versículo que acabamos de ler, e em João 20, 21, versículo 3. Mas escuta uma coisa: mas e nos evangelhos sinóticos, nós vamos encontrar ele com o nome de Bartolomeu. Bartolomeu significa filho de Ptolomeu, ou filho de Tomai. Dentro do prospecto judaico, os hebreus, eles tinham algumas vezes, alguns deles, dois nomes. Por exemplo, Simão Bar Jonas. Bar significa filho, Jonas, o seu pai. Então,
Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Quando nós pregamos Bartimeu, significa o filho de Timeu. E esse homem, Bartolomeu, então significa filho de Ptolomeu. Alguns apresentam até mesmo filho de Ptolomeu. Mas estamos falando do mesmo homem. O Bartolomeu, dos evangelhos sinóticos, é o Natanael, do evangelho de João. E é sobre este homem que eu quero falar hoje, irmãos. E entender essa trajetória de encontro dele com o Senhor Jesus. O verso 45 diz que Filipe achou Natanael. Filipe já tinha tido um chamado dele. Jesus encontrou com Filipe e disse: segue-me. E aí eu digo para os irmãos, o que proporcionou, o que levou a Natanael a ter um encontro com Jesus, é que ele teve alguém que chamou ele e apresentou Jesus para ele. E esse alguém era de estima e confiança dele. Filipe foi o grande amigo que apresentou Jesus para Natanael. Irmãos, nós estamos cercados de pessoas que se dizem amigas. Estamos cercados de pessoas que se dizem colegas. Mas a grande verdade é, a minha pergunta para você: os teus amigos estão te levando para onde? Os teus amigos te aproximam de Deus ou os teus amigos te afastam de Deus? Os teus amigos te ajudam a você chegar no céu ou os teus amigos estão te empurrando para o inferno? Filipe é um grande amigo que vai empurrar Natanael para viver uma vida íntima com Deus. Aleluia. Você precisa procurar amigos Glória a Deus. que vão te levar mais para perto de Deus. Aleluia. Você precisa fugir de amigos que vão te empurrar para o inferno, para a perdição. Filipe é esse alguém que se aproxima de Natanael com o intuito, com o propósito de levá-lo para Jesus, de levá-lo a ter um encontro com o Mestre. E Filipe chega perto de Natanael, seu coração saltitando, o brilho da alegria, e ele vem trazer boas notícias, boas novas. Já eram amigos, já se conheciam há tanto tempo, e agora ele vem apresentar para esse amigo a experiência dele, aquilo que marcou a vida dele, esse encontro. Claro que os judeus não têm esse hábito brasileiro, né? Vão tomar um café. Mas o que Filipe aqui proporciona é: olha, Natanael, hoje agora o nosso encontro é diferente. Eu tenho algo, não é para fazer churrasco, não é para tomar um café. Eu tenho algo muito mais importante do que isso. Eu vim aqui para falar para você que eu tive um encontro com o Messias. Oh, glória, aleluia. Meu Deus, então é forte pensar que ele não esperou. Igreja de Deus, escuta isso. Filipe não esperou uma ocasião especial. Ele não esperou, não, eu tenho que criar uma situação, eu tenho que criar um momento. Não, irmãos. Deus está procurando homens e mulheres dispostos a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Escuta, nas tuas mãos você tem um peso de responsabilidade de compartilhar a palavra. Eu falo para a igreja aqui presente, igreja do Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel: eis que eu te pus por atalaia, para que você anuncie ao ímpio que se ele não se converter do seu mau caminho, o juízo chegará sobre ele. Se o ímpio se converter, ganhaste o salvo. Todavia, Ezequiel é exortado dizendo: olha, porém, se tu não falares ao ímpio, para ele se converter do seu mau caminho, e o ímpio morrer no seu pecado, eu requererei o sangue dele das tuas mãos. Você consegue entender isso? Ei, igreja, você tem nas tuas mãos o sangue de muitas pessoas. A igreja tem a responsabilidade de anunciar a palavra. E escuta, nós não temos o poder sobre uma coisa chamada tempo. Tempo pertence a Deus. Eu só tenho hoje, eu só tenho agora. E tem uma questão muito séria. Quem diz que você semana que vem vai ter o seu amigo? Quem diz que no mês que vem você vai conseguir fazer a sua reunião familiar? O tempo que nós temos é agora. A grande lição que Filipe deu foi a seguinte: no primeiro encontro, eu quero chamar Natanael para Jesus. Está na hora da igreja se despertar, para você
eu tenho insistido e tenho dito para a igreja: os portais da eternidade só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Quem adentrar os portais da eternidade sem a salvação garantida haverá de padecer eternamente. Aleluia. Não há segunda chance, não tem perdão pós-morte. E por essa razão, se você ama teu amigo, se você ama a sua família, se você ama aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus, levanta a tua voz e diga que ele precisa de Jesus, que ele precisa se converter, que ele precisa mudar de vida. Não procrastine, não deixe para depois, não deixe para mais adiante. A proposta que Filipe tem é apresentar Jesus imediatamente. E ele diz assim: olha, havemos achado. Ele apresenta que ele estava numa busca. Filipe, ele tinha uma busca. Filipe, ele tinha um desejo. Tem que haver sede no nosso coração, irmãos, de conhecer o Senhor. Qual é o teu maior alvo? Qual é o teu maior sonho? Talvez nós estamos vivendo um tempo de empobrecimento espiritual, porque as coisas de Deus já não são tão desejadas. Falta em nós uma sede pelas coisas eternas. Falta em nós uma paixão pelas coisas do céu. Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. Isso não significa dizer que você vai se isolar do mundo, que você não vai trabalhar, que você não vai ter vida social. Mas significa dizer que enquanto você vive aqui na terra, seu coração está lá, pensando: eu estou indo para lá, eu não sou daqui, a minha pátria não está aqui, eu estou de passagem, é um momento provisório, é passageiro. A minha pátria está no céu, o meu lugar é para lá que eu vou. Por essa razão, eu vou viver a minha vida focada em buscar o Senhor e agradar a Ele. Filipe diz: achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Você observa o detalhe? Filipe não diz: olha, eu tive uma boa impressão desse homem, eu deduzo, eu acho. Não, ele diz: olha, eu encontrei, eu tenho convicção. Aquele de quem Moisés escreveu. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés, ele falou para a nação de Israel: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Vira o verso 18. E eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que lhe ordenar. Vira 19. E será que qualquer que não ouvir as suas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Filipe demonstra conhecer a lei. E agora ele está dizendo: eu encontrei, eu achei aquele pela qual Moisés, ele disse que haveria de vir, que Moisés escreveu na lei. Aí depois ele diz mais ainda: olha, aquele que Moisés escreveu e também que os profetas profetizaram. É audácia? É petulância? Não, é convicção. Você precisa ter convicção daquilo que você crê. Aleluia. Você tem que falar com as pessoas e ter convicção: eu tive um encontro com Deus, eu fui marcado por Deus. Não dá para você viver uma vida dúbia, de incerteza, de insegurança. Filipe está chegando ali e está dizendo: eu achei aquele que Moisés disse que os profetas escreveram. Aleluia. Você tem que apresentar convicção da tua experiência com Deus. E é isso que é apresentado aqui para Natanael. Mas é interessante que Filipe, ele é um novo convertido. Filipe, ele tem, né, esse desejo imenso de compartilhar a palavra. E do ponto de vista, vamos dizer aqui, da homilética, o seu sermão não era bem chamativo, porque ele vai dizer assim: olha, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu, está tudo ok. Moisés escreveu na lei, os profetas profetizaram. Mas quando ele apresenta, olha a simplicidade dele: Jesus de Nazaré,
filho de José. Aqui tem algumas implicações. Por quê? Porque primeiro ele está citando que aquele que Moisés profetizou, que os profetas profetizou, era o Jesus de Nazaré. Filipe aqui não tem nem ainda a noção de que Jesus, ele não era nascido em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Mas ele viveu em Nazaré. Mas Filipe, ele não quer enfeitar o pavão. Ele não quer pregar bonito. Ele não quer. Ele prega com uma simplicidade. Jesus de Nazaré, filho de José. Escuta uma coisa. Do ponto de vista humano, se olharmos dentro dos prospectos humanos, essa mensagem não surtiria efeito. Por quê? Porque ela tem carência. Ela tem debilidades. Porque quando ele fala Jesus de Nazaré, Nazaré não era uma grande cidade. Flávio José nem cita em suas obras. É uma cidade pequena, de pequena importância. E quando se adita alguma coisa sobre ela, se diz que ela era uma cidade de má fama. E em todo o ministério de Jesus, Jesus vai ser repudiado, porque ele era de Nazaré. Então, se pensarmos do prospecto humano, Filipe começa com o pé esquerdo. Filipe começa mal, porque vai falar que Jesus é de Nazaré. Segundo, ele vai falar que Jesus ele é filho de José. José era um carpinteiro. Mas como que o Messias vai nascer na casa de um carpinteiro? E justamente em Nazaré. Escuta, irmão. Em nome de Jesus, entenda uma coisa. Pregue a palavra como ela é. Quem é responsável de fazer a palavra surtir o efeito é Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não são as nossas palavras, não são as nossas fraseologias. O que vai impactar o coração do homem é a pura palavra de Deus. Aleluia. Por isso eu tenho insistido e dito, irmão, leia a palavra, estuda a palavra e fica com a palavra. É isso que Filipe faz, ele aplica a simplicidade da palavra. Eu encontrei é Jesus de Nazaré. E lembrando, irmãos, que Nazaré seria um local improvável. Mas Nazaré, essa cidade que tinha as suas limitações financeiras, tinha as suas limitações de boa fama, mas é exatamente isso que Filipe diz, que o Messias, ele vinha de Nazaré. Escuta uma coisa. A grande verdade é que nós, na nossa limitação, nós temos tido inúmeros problemas concernente à fé. Porque nós, irmãos, temos preconceito. Queremos engaiolar Deus. Queremos e achamos que Deus tem que trabalhar desse jeito, dessa forma, daquela maneira. Ah não, mas se vier de Nazaré, não quero. Não pode ser de Nazaré. Não, Deus tem que fazer, mas eu entendo que tem que ser assim. Eu entendo que tem que ter dessa forma. Tem que ser dessa maneira. Escuta, quantas pessoas estão jogando fora a bênção de Deus porque querem bitolar as coisas do Senhor. Aleluia. Amado, deixa Deus trabalhar do jeito dele, da forma dele. Ele sabe o que está fazendo. Deus, ele é soberano e ele não erra, ele não falha. Ele não se equivoca. Ele não erra o alvo. Aleluia. E a reação dele, diz a Bíblia, verso 46. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pronto. Ele se arma todo. Ele se demonstra cético, preconceituoso. É assim a reação dele, mas ele é direto. Ele é alguém que não quer apenas dizer para agradar. Ele diz para Filipe, pode vir alguma coisa boa desse lugar que você está falando aí? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então agora é criada uma barreira, é criado um obstáculo. Cria-se uma situação em que pela qual parece-se que não tem mais como Filipe remediar isso. Quantas vezes que nós enfrentamos situações como essa? Pregamos a palavra, anunciamos, as pessoas resistem. E como é que você reage como igreja? A sabedoria de Filipe é que ele diz, vem e vê. Filipe, ele usa da sua sabedoria para dizer para Natanael, eu não vou discutir com você. Eu não vou tentar te convencer.
eu vou te fazer um convite. Vem e vê. Vem você mesmo. Experimenta. Deixa que o seu próprio encontro com Ele venha te marcar. Escuta. A convicção daquilo que você vive vai te dar a capacidade de você dizer: eu provei, eu experimentei. Vem que você vai experimentar também a mesma coisa. Mas o grande problema é que nós temos crentes que estão falando de Jesus e que ainda não tiveram uma experiência marcante com Ele. Queridos, eu tenho insistido e volto a repetir: Deus se revela a todos aqueles que se achegam a Ele. Quando o seu coração está disposto a aprender, a se relacionar com Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Se você não tem uma experiência marcante com Deus, começa a pedir isso. Começa a buscar em Deus, para Deus marcar você, para você ter condição de dizer para as pessoas: vem e veja, vem experimentar. E diz a Bíblia que no verso 47, Jesus viu Natanael se aproximar. Nessa tarde, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei a pensar: meu Deus, Felipe chega, compartilha com Natanael, fala com ele. Ele tem problema de entender que Nazaré poderia vir alguma coisa boa dali. Mas Felipe, na sua prudência, ele não discute, ele não briga, ele não tenta convencer, mas ele diz: vem, eu vou te apresentar a Jesus. Vem comigo para você ir lá ter um encontro com Ele. Aí, irmãos, entenda uma coisa. Nesse momento, há um passo, começa-se o início do processo na vida de Natanael. Entenda, a primeira resposta dele foi: pode vir alguma coisa boa. Mas mesmo ainda cético, mesmo ainda sem compreender, sem entender, mas ele dá um passo, ele começa a caminhar em direção a Jesus. Muitas pessoas hoje não ainda tiveram um encontro com o Senhor, porque não dão o primeiro passo de fé, de caminhar, de ir ao encontro de Cristo. Natanael não estava convicto, mas ele foi. Ele ainda não tinha a revelação, mas ele começou a caminhar. Quantas pessoas que enfrentam enormes crises na caminhada para ter uma experiência com Jesus. Ainda hoje à tarde eu via alguns pastores que estavam em um debate falando sobre esse gravíssimo momento que estamos vivendo hoje, devido a um evangelho que tem sido pregado errado. Nós temos hoje uma gama de pessoas que estão decepcionadas. Por quê? Estão decepcionadas com Deus, com a Bíblia, com a igreja, com a palavra, decepcionadas. Mas quando nós olhamos a fundo, a questão não é Deus. A questão é que prometeram para ela as coisas que Deus não prometeu. Deus não promete a você ficar rico nessa terra. Deus não te promete um mar de rosa nessa terra. Deus não te promete dias plenos de alegria total nessa terra. Ele te promete o perdão dos teus pecados. Ele te promete uma morada eterna com Ele. Ele te promete mudança, trazer paz para o teu interior, para o teu coração. Sim, essa é a promessa bíblica. Uma mudança de mente, de coração. A libertação do pecado, da escravidão, do reino das trevas. Liberdade para viver com Cristo. Isso a Bíblia promete. E pessoas que fizeram votos, fizeram campanha, que fizeram isso, aquilo, outro, e se decepcionaram na trajetória da vida. É como: Deus falhou. Não, Deus não falhou. Os homens que apresentaram errado, os homens que caminharam errado. E talvez você chegou aqui hoje com seu coração decepcionado, com a igreja, com a fé, mas eu quero dizer para você: Deus não decepciona ninguém. Todas as pessoas que chegaram diante de Deus, famintos e sedentos, saíram da presença de Deus, cheios da graça. Aleluia! Glória a Deus. O que pensar de Zaqueu? Quando Zaqueu naquele dia soube que Jesus estava passando pela cidade dele, Zaqueu desceu da sua casa e falou: hoje eu vou me encontrar com aquele homem. Eu vou me encontrar com Jesus. Mas quando ele começa a caminhar, o que ele encontra? Uma grande multidão. Então ele tem um problema, ele tem uma multidão. E ele tem pequena estatura. Ele poderia voltar para casa e dizer: vou deixar para outro dia, vou deixar para outro momento, porque hoje não dá. Porque eu sou nanico, eu sou pequeno.
Eu não tenho tamanho suficiente para ver Jesus e tem uma multidão na minha frente. Mas o que ele faz? Epa, hoje eu vou ter um encontro com Jesus de qualquer jeito. Nem que eu tenha que subir em cima de uma figueira. Aleluia. Nem que eu tenha que subir numa árvore. Mas eu vou ver ele hoje. O que não dizer daquele paralítico de Cafarnaum, que quando ele chega ali buscando a cura, mas ele chega lá, a casa está cheia, está lotada. Não dá para chegar. Nem se empurrar. Mas seus amigos, juntamente com ele, decidiram: não, a gente não vai voltar para casa sem que você tenha um encontro com o mestre. E eles bem que tem que subir telhado, arrancar telhado, mas que você vai ter um encontro com Jesus hoje, vai ter. Amém. Aí nós olhamos também para uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. Ela saiu de casa decidida: eu vou encontrar com Jesus. Mas quando chega, queridos, tem lá uma baita de uma multidão. Essa mulher está sangrando, está perdendo força. Ela está fraca, debilitada. E outra coisa, ela é impura. Não dá para andar no meio da multidão. Mas ela decidiu: nem que chegue me arrastando, nem que eu tenha que tocar só nas orlas do manto desse homem, eu vou para casa curar. Aleluia. E ela passa no meio da multidão e vai tocar em Jesus. O que não dizer daquela mulher de Lucas 7? Aquela pecadora que aquele dia decidiu: eu preciso encontrar Jesus. Mas como? Ele está jantando na casa de um fariseu. Ele está jantando com as pessoas socialmente que eu sou repudiada, porque ela tinha um sério problema. Ali estava à volta de Jesus homens de boa reputação, e ela, uma mulher pecadora, de vida fácil, de uma vida pregressa. Mas ela decidiu: não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, não importa como vão me olhar, hoje eu vou me encontrar com ele. Aleluia. Ela chega, ela chora, ela se prostra aos pés de Jesus e alcança a graça e Oh, misericórdia. glória a Deus, aleluia. Sim, amados, tem que ter o primeiro passo. É isso que Natanael faz. Ele resolve ir Aleluia. a se encontrar com Jesus. Tem um homem chamado Sundar Singh. Prometo que eu coloco lá no grupo da igreja depois o livro que retrata a biografia dele. Esse homem é chamado de Apóstolo dos Pés Sangrentos. Resumidamente, esse homem nasceu de uma família muito rica. Ele vivia no norte da Índia e foi criado no hinduísmo. Aos 14 anos ele perde a mãe dele. E quando ele perdeu a mãe dele, isso gerou nele, provocou nele reações terríveis. Porque ele ficou desorientado emocionalmente. A religião já não o satisfazia. E seu pai já não sabia o que fazer com aquele menino, aquele adolescente. Colocou ele em uma escola cristã para ele estudar. Mas sabendo que ia ali, ele apenas estaria estudando as aulas. Ele, revoltado com tudo aquilo, pegou uma Bíblia e foi em praça pública. Arrancou as folhas e queimou. Disse para o pai que não queria mais estudar naquela escola, porque eles liam a Bíblia dos crentes. Mas aí um dia, no meio de desgosto todo, aquele menino, lá dentro do quarto, ele diz: Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa nessa madrugada. Porque se até às 6 horas da manhã não acontecer nada, eu vou para a linha de trem, vou colocar a minha cabeça para que aquela locomotiva passe por cima da minha cabeça e eu vou dar o fim de tudo. Às 5 horas da manhã, uma grande luz irradia aquele quarto. E ele começou a ficar meio assustado, pensando que era um dia já. A luz do dia aparecendo, e chocado com tudo aquilo aí, então ele ouve uma voz. Essa voz vai chamá-lo, vai falar com ele, e se revela para ele. E aquele menino é enchido de alegria, de gozo, de uma experiência sobrenatural marcada. Pela manhã ele sai do quarto e vai para o pai dele e diz assim: Pai, agora eu creio em Jesus, eu vou servir a Jesus. O pai disse: agora pirou de vez. E diz: meu filho, há 3 dias atrás você queimou a Bíblia. Você precisa descansar, você está ficando meio perturbado. E o pai achava que isso ia passar. Resumindo, irmãos, eu tenho que voltar para a palavra. Escuta uma coisa. Para a loucura daquele pai, isso não passou. Passou um dia, uma semana, ele está mais apaixonado, ele come Bíblia, ele lê a Bíblia e ele ora. Ele começa agora a querer compartilhar Jesus. Resumidamente, sabe o que acontece com ele? Aquela família rica expulsa ele, deserda ele.
E o seu pai, como homem influente, ele vai dizer para todos ali da sua comunidade, dizendo: quem receber meu filho está traindo o hinduísmo, está traindo a minha família e vai servir comigo. Ele vai ter que agora viver como errante, sem dinheiro, sem recursos, desprezado. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele teve um encontro com Jesus. Abandonou tudo, abandonou riqueza, abandonou todas as coisas, porque o encontro com Cristo nos leva a viver uma novidade de vida. Não importa o preço, não importa quanto vai custar, vale a pena viver com Jesus. E a história deste homem é marcante. É tremendo pensar que essa experiência que ele teve com Deus marcou a vida dele, marcou a família dele posteriormente. Mas tudo teve um começo. Ele teve que dar passos para ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que nesse caminhar de Natanael, Jesus ele viu que Natanael estava vindo ter com ele. E a Bíblia expressa aqui, nesse olhar de Jesus, que Jesus já viu ele chegando. Jesus brada e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ô amados, deixa eu dizer para você, Deus te viu quando você se arrombou para você vir na igreja. Deus te viu quando você planejou vir para a igreja. Deixa eu dizer mais, coloca para mim o Salmo 139. Salmo 139, a partir do primeiro versículo, diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, vai virando para mim. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Viu o 15 agora? O salmista diz ainda: os meus ossos não te foram encobertos, Senhor, quando no oculto eu fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem uma delas ainda havia. E termina no 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se você ler todo o Salmo 137, você vai ver a descrição, a certeza, a convicção que o salmista tem. Deus, Tu me sonda, Tu me conhece, Tu sabe tudo sobre mim. O Senhor assistiu e viu quando eu ainda era um feto no ventre da minha mãe. Deus te conhece desde o tempo que você foi gerado. Deus sabe todos os detalhes e pormenores da tua vida. Glória. Você não é um estranho para Deus. Deus sabe tudo sobre você. Aleluia. E é por isso, voltando para o texto de João, que quando Jesus ele vê Natanael, ele diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há nenhum fingimento. Precisamos ter um encontro com Deus. Não existe cirurgia à distância, irmãos. Podemos fazer muitas coisas à distância, mas para você passar por uma cirurgia, você tem que estar na mão do médico. Para Deus estar no teu coração, você precisa estar com Ele. Para que Deus mude a tua vida, você precisa entregar a tua vida a Ele. Aleluia. Deus não trabalha à distância, Deus quer você. É por isso que Ele diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer nos tocar, Ele precisa Oh, glória. ter você cru. Um oleiro tem o barro nas suas mãos. Lembre-se, não é a distância que o oleiro vai trabalhar no barro. Ele pode olhar de longe e dizer: olha, aquele material ali é X, é isso, aquilo outro. Mas ele só vai conseguir modelar, se o barro estiver na mão dele. Deus quer você na mão dele. Ele vai moldar você, Ele vai trabalhar você, Ele vai limpar você, vai purificar você, Ele vai trabalhar na tua vida. Mas você precisa vir até Ele. E é isso que proporciona aqui esse encontro dele com Jesus. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Amados, é claro que as horas vão passando e às vezes não nos permite olharmos alguns nuances de alguns detalhes. Mas quando Jesus está falando para Natanael,
um verdadeiro israelita. Está trazendo a memória da formação, daquilo que ocorreu lá atrás. Porque Jesus ele faz aqui, não é trocadilho, mas Jesus ele está apresentando duas coisas. Olha, um israelita em quem não há dolo. Tá, o que vai te lembrar? Sim, nós vamos lembrar de Jacó. Porque nessa frase aqui tem um antagônico. Porque o dolo está com Jacó. Israel é aquele que lutou com Deus. É aquele que teve experiência, que viu Deus. E quando Jesus está falando sobre Natanael, está dizendo, olha, você é um israelita. Você é alguém que tem sede de Deus, que busca Deus. Você não é Jacó. Você não é alguém que anda com dolo. Você é alguém que não anda com engano. Aleluia. Deus sabe dos seus pontos fracos. Deus sabe também quais são os seus pontos fortes. Deus sabe daquilo que você está acertando. E Ele reconhece aquilo que você acerta. Aquilo que você anda de maneira correta. É isso que Jesus está fazendo, está dizendo para ele. Eu sei que você é sincero no que faz. Eu sei que tem uma busca intensa no seu coração, na sua vida. Eu sei que você está focado em algo tremendo, forte. Epa, mas aí vem a surpresa. Verso 48. Natanael, então, ele quase que fica assim, olhando a sua volta. Aleluia. De onde? De onde o Senhor me conhece? Quem falou da minha vida do Senhor? Quem foi que disse sobre mim para ti? Aleluia. Ei, queridos, ninguém precisa falar de você para Deus, porque Ele já sabe. Ele já sabe quem é você. Ele conhece você. Ele sabe todos os nuances e detalhes da tua vida. E o mais forte, irmãos, dessa palavra é de que o ápice é aqui. Porque Jesus ainda olha para aquele homem que está ali meio que perplexo, embasbacado, sem entender muita coisa. Ele está admirado. E Jesus diz, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Aleluia. Quando você estava debaixo da figueira. Glória a Deus. Antes de você chegar aqui, Deus já te viu. Aleluia. Deus te viu na Aleluia. semana passada. Deus te viu lá no Glória teu a quarto Deus. quando você chorou. Deus te viu quando você gritou por Ele. E eu te digo mais. Deus te viu lá atrás. Nessas marcas que você carrega da sua infância. Essas dores que você traz, dos seus traumas. Deus te assistiu em cada momento difícil da tua vida. Que você fica perguntando, Deus, aonde o Senhor estava quando me fizeram isso? Aonde tu estava quando me machucaram, me feriram, me defraudaram? Eu quero dizer para você, nessa noite, Deus está dizendo, eu estava lá com você em todos os momentos da tua vida. Eu assisti a tua dor e eu marquei você para dizer para você, eu te amo, eu amo você, eu saro o teu coração, eu restauro a tua vida. Aleluia. Eu te vi Aleluia. quando você estava lá debaixo da figueira. É interessante, irmãos, que no que diz respeito a esse versículo, não existe um consenso geral a respeito dessa palavra de Jesus. Mas uma coisa nós observamos no decorrer do texto. Essa revelação foi impactante, determinante para a mudança dele. Diante de todas as teorias que tem. Eu vou apresentar apenas duas, não estou dizendo que seja. A primeira é apenas uma tradição. Não temos nenhuma confirmação, nenhum dado que possa dizer. Mas apenas eu vou citar porque eu achei interessante. É possível. Quando Jesus diz para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi você debaixo da figueira. Há uma tradição que diz que Filipe era um sobrevivente do massacre de Belém. E nessa tradição se é dito que a sua mãe o pegou, escondeu ele debaixo de uma figueira, para que quando os soldados romanos, os soldados de Herodes, estiveram ali e mataram as crianças, ele ficou escondido ali. E era um segredo que só ele e a mãe dele sabiam. Por isso que quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, isso mexe dentro dele e diz, peraí, quem contou para ele? Como é que ele sabe desse detalhe? Isso aqui é uma questão familiar. Isso aqui é só eu e minha mãe sabemos. É só o núcleo da família.
Eu quero dizer para você, Deus sabe dos segredos dos pormenores. Deus sabe das coisas que ninguém sabe. Aquilo que ocorreu só entre você no núcleo da tua família, Deus sabe de cada uma dessas coisas. Os fios de cabelo que estão sobre a tua cabeça, Ele sabe quantos Aleluia. tem. Ele sabe quantas estrelas tem nesse universo. Ele chama cada uma delas pelo nome. Deus sabe todos os pormenores, todos os detalhes da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que Ele tem poder de curar, de sarar, e de tocar em você e dizer: eu amo você e eu sei o que passa contigo. Eu tenho o poder de te curar, te restaurar, te restabelecer. Deus conhece, irmãos, nossos traumas. Como pastor, eu encontro inúmeras pessoas traumatizadas. Pastor, meu pai me bateu, eu fui violentado na minha infância. Quantas pessoas que carregam marcas terríveis, horrorosas, Aleluia. e são tomadas pelos traumas, pelas dores. A história delas são dramáticas e doloridas. Mas eu quero dizer, irmãos, Deus não está alheio a nada disso. E muitas das vezes as pessoas perguntavam: pastor, mas onde é que estava Deus? Por que Deus não interferiu? Por que Deus não fez? Escuta uma coisa, irmão, nós estamos em uma terra decaída no pecado, onde há injustiça, onde há horrores, onde o pecado predomina. Mas a esperança que nós temos é que o Senhor disse Aleluia. que lá onde Jesus preparou o lugar, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver luto. E o Deus dos céus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Aleluia. Essa é a esperança que nos faz caminhar, prosseguir e avançar. Tem um Deus que nos cura, que nos restaura. Escuta uma coisa. A segunda interpretação, que eu acredito que seja mais provável. Coloca para mim, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 25. Diz assim: e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 4. O profeta, falando sobre a nação de Israel, diz: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Eu vos digo que eu sou muito mais propenso a entender essa interpretação. Por quê? Porque havia o entendimento de que a figueira era um local de meditação, era um local de oração. Os judeus, eles se assentavam debaixo da figueira e ali eles faziam leitura da lei, leitura da palavra, e ali eles faziam suas lamúrias, suas orações. Era um tempo de meditar nas coisas de Deus. E quando eu penso assim, que Jesus vira para esse homem e diz: ei, antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Jesus estava mexendo. Sabe-se lá o que foi que ele orou, porque mexeu tanto com ele. Quem sabe a oração dele foi essa: Deus, quando é que o Messias vai vir? Quem sabe ele estava lá clamando: Senhor, precisamos de uma resposta imediata. E quando Jesus diz que estava vendo ele ali, Aleluia. isso mexe com o seu interior, em saber: Deus estava me vendo, Deus estava me olhando, Deus estava me assistindo quando eu estava ali debaixo daquela figueira. Não importa onde você ora, se é no templo, se é na casa, se é lá no trabalho, se é no meio da rua, se é no dentro do seu carro, saiba de uma coisa: tem um Deus que te vê, que ouve as suas orações, que ouve o teu clamor, Aleluia, que ouve o Jesus. desespero da sua alma, do seu coração. Deus. Quantas vezes que estamos sozinhos, que gritamos para o céu, e que dizemos: Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu preciso de uma resposta. E olhamos às vezes à volta para ver se tem alguém ouvindo, Aleluia. porque tem dor dentro da alma, do coração. Mas escuta uma coisa: tem um Deus no céu que assiste, tem um Deus no céu que ouve, tem um Deus no céu que vê o nosso sofrimento, que nos enxerga. E é esse impacto que vai proporcionar a Natanael. Vira o 49. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre. Escuta, a transformação do versículo 48 para o versículo 49 é impactante.
Esse homem agora, ele vai gritar: mestre, Rabi. Ele está dizendo a partir de agora: tu és o meu mestre. A revelação de Jesus para ele já coloca ele em posição de aprendiz. Aí ele diz mais: tu és o Filho de Deus, meu Pai. Natanael agora, ele está declarando que naquilo que ele está experimentando de Jesus naquele momento, Jesus é mestre, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Rei de Israel. Olha, eu confesso que quando eu olho para isso, eu fico a pensar: meu Deus, mas que contraste. Porque se nós olharmos, se você pegar depois e olhar o texto, você vai encontrar como é que Filipe apresentou Jesus. Jesus de Nazaré. Então ele não tinha como ser rei. Mas ele está dizendo: ele é o Rei de Israel. Ele é o filho de José. Mas agora ele está bradando, está gritando: não, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Porque a revelação marcou a vida de Natanael. Ele está impactado com essa revelação. E o verso 50 diz: Jesus ele responde e diz: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você está crendo? Coisas muito maiores que essa você vai ver. Coisa muito mais superior a tudo isso você vai experimentar. Escuta uma coisa, igreja: Deus tem coisas maiores para a tua vida. Que bom você caminhar com Jesus. Que bom que você recebeu perdão dos seus pecados. Que bom que você foi justificado. Que bom que você foi batizado. Mas entenda, tem coisas maiores por vir. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo para Natanael. Natanael, você está chocado, porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Tem coisas muito maiores que estão por vir. Vira o 51. Olha o que ele diz: na verdade eu te digo, vos digo. Agora Jesus ele vai abranger aqueles que estão à sua volta, dizendo: eu vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos. Aleluia. Ele abriu os céus para mim e para você. Aleluia. Ele está dizendo também: olha, agora vocês vão ver o céu aberto. O céu está aberto. E quem é a ponte? A ponte é Jesus. Aleluia. É Ele que abriu o céu para mim e para você. E o que é mais forte aqui? Vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lembra que Jesus ele falou para Natanael: verdadeiro israelita em quem não adoro. Mas novamente vai Jesus mexer com Jacó. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12, a experiência que Jacó teve, que ele sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. Aleluia. É a visão de Jacó. E diz a Bíblia que eis que os anjos de Deus subiam e desciam pela escada, por ela, pela escada. Consegue guardar isso? Vira agora para o verso 51 agora. Guarda isso. Jesus diz: os anjos de Deus subindo e descendo, não é mais pela escada. Não é mais escada. É sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo: eu sou o aio, eu sou a ponte, eu vou conectar o homem com Deus. Anjos de Deus vão subir e descer através de mim. Sim, vocês vão ser tocados pela glória, por aquilo que é do céu, por aquilo que vai marcar a vida de vocês. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém ganha um Pai a não ser por mim. Ele é o meio que nós acessamos o céu. Ele é o meio que nós acessamos coisas divinas. E é isso que é marcante na vida de Natanael. Natanael vai sair dali tocado pela glória. Escuta, não há limite para o mover de Deus na tua vida. Oh, glória. Aleluia. Assim como o Senhor tocou Natanael, Ele tem o poder de te tocar hoje. Maravilha, Jesus. Esse homem ele vai se tornar um discípulo, vai se tornar um apóstolo. E depois ele vai desenvolver o seu ministério. Depois que Jesus foi assunto ao céu, ele vai para a Ásia. Vai pregar o Evangelho. Posteriormente vai ser martirizado. E morre esfolado, pregado em uma cruz. Mas nosso irmão Natanael
Está lá na glória esperando por mim, por você e por nós. Aleluia. No dia da ressurreição, do arrebatamento, Ele vai ressuscitar triunfantemente e vai poder dizer: valeu a pena ter ido encontrar Jesus, valeu a pena ter caminhado com Jesus, Aleluia. valeu a pena a minha experiência com Jesus. E é por isso que Ele estará guardado eternamente. Se coloque de pé, feche os teus olhos. Vou pedir a igreja, para toda a igreja fechar os teus olhos. E eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não caminhou em direção a Jesus. Hoje, nesse momento, Jesus está te chamando: vinde a mim, vem para mim. Deixa eu colocar em ordem a tua vida, deixa eu colocar em ordem teu coração, teu ser. Hoje Jesus está te chamando. Se tem alguém que está afastado do Evangelho, alguém que se desviou por alguma razão, por alguma coisa, hoje Jesus está chamando você. Ele quer te dar um abraço. Não dá para Ele te tratar de longe. Você tem que vir e se prostrar diante dele e dizer: Jesus, eu te quero. Eu quero me render. Eu quero que o Senhor me tome. Eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor me transforme. Essa noite Ele reservou para dizer para você: eu vou mudar a tua vida. Eu vou restaurar você. E nós abrimos agora essa oportunidade para você. Vem alguém. Em nome de Jesus. Hoje é noite de libertação, de salvação. Vem, é noite de salvação. É o momento de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Se você está desviado, vem, Jesus te chama. É noite de salvação. É noite de ver a glória. É noite de experimentar o melhor de Deus. Deus vai te abraçar. Você vai voltar para casa com o coração cheio da alegria da salvação, do gozo da presença de Deus. Eu preciso terminar o culto, mas eu preciso insistir com você. Não saia daqui. Não saia daqui sem reconciliar-se. Ele te ama. Ele quer te vestir com novidade de vida, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Estenda tuas mãos para cá. Ó Deus, nós oramos. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Perdoa todos os pecados. Água, esfrega o nome do livro da vida. Nós declaramos, Deus, novidade de vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, que está provendo essas vidas. Santifica, muda, Senhor, restaura. Pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome. Perdão do pecado, a libertação, um novo ser, uma nova criatura. Somos o nome do Espírito, do livro da vida. Glória a Deus! Não tenho que falar fechado. Deus fez grandes coisas na tua vida. Talvez você não agradeceu a Ele ainda pela tua salvação. É Ele que quebrou o jugo. Ele colocou você em liberdade. Hoje Ele está dizendo para você: seja grato pela salvação que te alcançou. Talvez você ainda não agradeceu a Ele, que foi Ele que te libertou de tua mão. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Ora por Ele agora. Seja grato. Seja grato. Rei canta Roma, Joanai. Rei canta Massa de Roma, o inimigo tentou destruir você. O inimigo tentou impedir você ter uma experiência com Deus. Mas a graça te alcançou, o perdão te alcançou, a vida de Deus te alcançou. Hoje você é livre e nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela tua eterna salvação. Obrigado porque fomos alcançados. Obrigado porque fomos perdoados, Deus. Destaque, meu povo, com alegria, com gozo da salvação, que estamos em paz contigo.
que aguardamos o grande dia de morar contigo. Obrigado, Deus. Despede o teu povo na tua santa paz. Assim oramos em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim, Jesus. Aleluia, Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus te abençoe. Vai em paz.